Olá, tudo bem, minhas queridas, meus queridos? Aproveitando que essa semana é a semana da amamentação, eu vim aqui trazer algumas explicações, algumas orientações sobre os primeiros dias do bebê. Então, logo que o bebê nasce, é importante que ele já venha para o colo da mãe e seja amamentado. É muito importante essa primeira hora de vida, que é conhecida como hora dourada, por inúmeros motivos. Mas depois, passada essa primeira hora de vida, né, o bebê já foi amamentado, já dormiu, já passou um tempo, como é que vão ser então esses primeiros dias? Então, as primeiras mamadas do bebê, o que vai sair do seio da mãe não é exatamente o que nós chamamos de leite, como ele é conhecido. É sim o colostro. O primeiro leite, né, a primeira seiva de vida que vai sair do seu seio não é o leite propriamente, aquele branquinho que a gente conhece. É um pouco mais claro e um pouco mais amarelado. Esse é o colostro. E o colostro é muito importante para a saúde do seu bebê, porque ele contém muitos leucócitos, né? Muitas células que trazem ao seu bebê uma condição de imunidade contra várias doenças. Inclusive, esse colostro é chamada de a primeira vacina do bebê. Por quê? Porque esse primeiro leite contém muitas dessas células de defesa que tem na mãe para várias situações e doenças que a mãe já passou, né? Já contato com vírus e bactérias que o corpo da mãe já teve ao longo da vida, já vai então dar imunidade para esse bebê, trazer uma imunidade para esses primeiros dias, meses do bebê, certo? E para uma condição então boa desse colostro sair, é importante que o seio seja oferecido com livre demanda, ou seja, sem marcar horário certinho de amamentar. Não tem necessidade de ficar, por exemplo, acordando o bebê de 3 em 3 horas para mamar. O bebê ele tem esse instinto, né, de quando ele sentir fome, ele acordar, ele reclamar, ele chorar. Então é importante que a mãe atenda sempre que vê essa necessidade. E o choro de um bebê com fome é diferente do choro de um bebê que está com a fralda suja ou de um bebê que está com dor, né? Tem choros diferentes que a mãe aos poucos vai identificando e vai aprendendo a olhar, observar o seu bebê para saber quais são as necessidades dele ou dela e também de acordo com outras características do bebê, né? Por exemplo, um bebê que está com muita fome, que está precisando mamar, ele fica um pouco com a mãozinha fechada, assim, enrijecida. À medida que ele vai mamando, quando ele já está bem satisfeito, ele vai soltando a mãozinha vai ficando aberta e relaxada. Isso é um indício, né? Uma observação que você pode fazer no corpo do seu bebê de quando o bebê está com fome e de quando o bebê já está saciado. Bom, os primeiros dias, o bebê não vai mamar uma quantidade muito grande desse colostro. E esse colostro ele vai ser produzido por 1, 2, até 3 dias, até que o leite realmente chegue, né? Aquele leite branquinho, cheio de vitaminas, de proteínas, de gordura, de água, de tudo que o seu bebê precisa, além da nutrição física, né? Esse leite maravilhoso contém, o leite materno. Mas no começo, eu vou colocar aqui a nossa bebê para descansar um pouquinho, para mostrar para vocês que no começo, nos primeiros dias do bebê, o estômago ainda é bem pequenininho. Esse estômago ele vai ser preenchido pelo leite e vai dilatando aos pouquinhos. Então no primeiro dia, olha aqui o modelinho, no primeiro dia do bebê, o estômago ainda é pequenininho assim, ó, tamanho de uma uva. Então o bebê não vai conseguir mamar toda a produção de colostro que tem no seu seio. E é possível que o seu seio enche, né? Comece a encher com a sucção do bebê, com a produção de prolactina, né? O hormônio que faz com que aumente a produção do leite nos primeiros dias. É possível que o seu seio fique cheio, que os ductos mamários que tem aqui em volta da auréola, né? Fiquem cheios e inchados, cheios de leite para oferecer. Esse bebê não tem ainda uma condição de mamar toda essa quantidade de leite. O que então a mulher deve fazer? Não pode esperar o peito ficar cheio demais, duro demais e começar até a ficar quente, né, com febre. Por quê? Porque isso são indícios de uma possível infecção. Esses ductos mamários, eles não podem ficar muito cheios, porque pode entupir os ductos e
causar uma infecção. E aí, isso é chamado de mastite, né? Ficam uns caroços, às vezes aqui. Em qualquer um dos ductos mamários pode ocorrer um engurgitamento, né? Um endurecimento da mama na região e você sente o caroço duro. Então, antes que isso aconteça, né? Vamos evitar uma mastite fazendo, então, uma massagem no seio e uma ordenha. Sim, ordenha, igual é feito nas vacas, para tirar o leite da vaca, para atender, né, as nossas necessidades culinárias e nutricionais. A gente pode então fazer uma ordenha do nosso próprio seio. Essa ordenha pode ser feita manual ou ela pode ser feita também com aparelhos, né, tantas tecnologias que já foram desenvolvidas hoje para auxiliar a retirada desse leite da mama, esse leite excedente que o bebê ainda não tem condições de mamar todo. Tá? Então esse leite, o que você vai fazer com ele? Tem gente que não aproveita, que joga fora esse leite, mas também tem mulheres que resolvem doar o leite ou guardar ele, né, no congelador para um outro momento que o bebê precise. Mas é muito importante a gente pensar bem sobre o que é que a gente faz com esse líquido precioso que o nosso corpo produz e que às vezes tem outros bebês que a mãe está passando por alguma dificuldade na amamentação, não está conseguindo amamentar, ou por algum medicamento que está tomando, não está podendo amamentar, ou por situação, né? Tem mãe que está em risco de vida e aí o bebê fica afastado da mãe, não está podendo ser amamentado. Então, pensando em todas essas situações, você pode procurar um banco de leite e resolver doar o seu leite. Para isso, é preciso fazer um processo bem direitinho, seguir o passo a passo direitinho para que esse leite seja seguro para o bebê que vai receber. Então tem um jeito de acondicionar, né, esse leite nos potes específicos, esterilizados, que podem ir ao congelador, porque aí você vai poder congelar e depois levar para o banco de leite e doar esse leite para as crianças que estejam precisando. Mas então vamos fazer então como é que é feita a ordenha, né? Primeiro, como a mama está cheia e é possível que tenha alguns caroços aqui em volta do peito, né, que as glândulas mamárias aqui ao redor estão engurgitadas, endurecidas, é importante fazer uma massagem antes de fazer essa ordenha. Então o bebê já mamou, mas não mamou o suficiente para tirar todo o leite, né, e deixou a mama ainda dura, você pode fazer uma massagem. Essa massagem é feita assim, ó, com as mãos em concha ao redor do mamilo. Você vai puxar o peito de um lado para o outro, né, amaciando, massageando dessa forma, tá? Pode ser feita assim. Então, uma mão vai de encontro ao pulso, a outra também vai com os dedos de encontro ao pulso, assim, de um lado para o outro. Depois, é importante fazer na direção oposta, nesse sentido, na vertical, tá? Faz isso por umas 10, 15 vezes. E depois você vai fazer em movimentos circulares ao redor da mama. Então faz aqui, ó, com a ponta dos dedos, fecha a mão assim, fecha os dedos e vai fazendo ao redor dessa mama. Não é aqui no bico, não é aqui na auréola, tá? É um pouco para trás aqui, ó, ao redor da mama. Vai fazendo movimentos circulares em volta da mama, até sentir que já deu uma amolecida no peito, já tá disponível para fazer a ordenha. E como é feita essa ordenha? Então a ordenha, ela não é feita apertando aqui o bico do peito, tá? A ordenha ela tem que ser feita aqui de trás, ó, onde estão as glândulas mamárias. Então você vai pressionar em direção ao bico do peito, de trás, de perto de você para o bico, certo? Nesse sentido e depois também nesse sentido vertical, porque as glândulas estão também aqui nas laterais dos seios, certo? Então você vai esguichando, né, apertando as glândulas e o leite vai saindo aqui pelos ductos mamários. Quando tem algum ducto entupido, você vai poder observar, né? Porque você vai apertar, vai ver o leite saindo aqui pelos ductos e vai ver que tem ducto que às vezes não está saindo bem o leite. Então é importante massagear esse ducto e, né, fazer a ordenha ali em direção ao bico do seio, mas daqui de trás do peito para frente, tá? À medida que você ordenhou, às vezes vai precisar ficar um tempo, né, 15, 20 minutos ordenhando. Aí você sente que o peito já tá macio, já tá mais
amolecido, já não tá mais tão pesado. Você tem que fazer dos dois lados, tá, gente? Não vai deixar uma mama endurecida e a outra não, porque nessa mama que tá endurecida vai possivelmente desenvolver uma mastite. Então, para evitar, né, essa inflamação, bom que você faça a ordenha nos dois lados. Assim como a amamentação, né? Vamos trazer a nossa bebê aqui. Então, você amamentou de um lado a sua bebê, depois a gente faz um vídeo só sobre a pega do bebê, né? Vamos supor que a nossa bebê aqui ela já tem uma pega perfeita, ótima. E uma pergunta frequente é: como colocar o bebê para arrotar? É necessário, né, colocar o bebê para arrotar depois de uma mamada? Então vamos lá. Essa aqui é a Mila, nossa bebê didática. E a Mila vai ser amamentada, né, figurativamente aqui para vocês conhecerem como é que faz o bebê arrotar. Então aqui a Mila está aqui na posição tradicional, mamando, e já mamou o suficiente, né, já tá satisfeita, a mãozinha dela tá até aberta aqui, relaxadinha, jogada pro lado. Ela até dormiu no peito. Então como é que eu faço para colocar a Mila para arrotar? Então eu vou retirar o peito com cuidado, às vezes o bebê ainda tá, né, com o peito preso na boca, então retira com cuidado, ou às vezes o bebê já até soltou, tá até vazando leite aqui do lado, né? Então cobre a sua mama, né? Enxuga se tiver caído leite, cobre a mama. E depois vamos fazer então um movimento agora com a Mila para ela ficar na posição vertical. Só de colocar o bebê um tempinho nessa posição vertical, o ar que tá lá no estômago do bebê pode sair e o bebê arrotar, tá? É importante fazer isso, principalmente no início, quando o bebê ainda é muito novinho, porque ele ainda está aprendendo a mamar, né? Está aprendendo a pega correta. E às vezes entra muito ar na sucção do bebê, acaba entrando ar pela boca. O bebê engole esse ar e armazena ali no estômago. E é sujeito, o bebê tem muitos incômodos com esses gases no estômago. É sujeito o bebê estar deitado, né? De barriguinha para cima e esse gás voltar e acabar regurgitando o leite, é sujeito o bebê engasgar, é sujeito o bebê se asfixiar com isso. Então vamos evitar todos esses transtornos colocando o bebê para arrotar antes dele deitar, tá? Então vamos colocar o bebê na posição vertical. Então é importante aqui, ó, apoiar a cabecinha do bebê e o bumbum do bebê, né? Porque a coluna e o pescoço do bebê ainda são muito frágeis e o bebê ainda não tem muita força de sustentação da coluna e do pescoço. A cabeça do bebê é muito pesada, é a parte mais pesada do corpo. E o bebê ainda no início não tem total controle e força, né, tônus muscular no pescoço para aguentar todo esse peso. Então a gente tem que apoiar a cabecinha aqui na região do pescoço, da nuca e da cervical, tá? E o bumbum também, que é a outra parte do corpo mais que toma mais o peso do bebê, né, que carrega esse peso. Então a gente deixa o bebê assim, pode colocar o bebê aqui no peito com o rostinho virado de lado, né, para não tampar o nariz do bebê. Ou pode colocar o bebê, apoiar o bebê aqui, ó, no ombro, que aí o bebê fica com o queixinho acomodado acima do ombro, né, fica com o ar, né, passa pelo nariz do bebê tranquilamente. E você pode apoiar então o bebê aqui, ó, pode apoiar o braço aqui e apoiar a mãozinha aqui atrás. E o bebê fica de uma forma confortável, né? Com os bracinhos soltos, as perninhas apoiadas. E assim fica um tempinho. Não tem necessidade de ficar dando tapas nas costas do bebê. Tem muita gente que foi ensinada assim e fez assim. Eu mesma fiz com os meus bebês, né? Dava uns tapinhas de leve assim, mas isso não vai fazer uma grande diferença. O que vai fazer diferença é a posição, tá? O posicionamento do bebê. Então o bebê nessa posição vertical auxilia o bebê a soltar esses gases. Ouviu o arroto do bebê? Beleza, tem bebê que arrota até mais de uma vez quando está nessa posição. Mas você ouviu o arroto uma vez, já foi o suficiente para aliviar o estômago do bebê. E aí você então pode voltar o bebê para a posição horizontal. Tá? E aí pode colocar o bebê para deitar. Em outro momento eu posso fazer um vídeo. Se vocês quiserem, comentem aqui que vocês querem esse vídeo de mostrar como pode colocar o bebê deitadinho para que ele durma de forma confortável e por mais tempo. Então é importante deixar o bebê bastante tempo na mama.
sabendo o limite também do bebê. Olha só, se você ordenhou e sentiu que já tá saindo aquele leite mais espesso, branco, bem forte, tá cheio de gordura, às vezes dá pra ver a gordura no leite, aí você oferece o seio com esse leite mais rico em proteínas e gorduras, porque vai saciar mais a fome do seu bebê. Então vamos voltar aqui, ó. Primeiro dia, olha o tamaninho, né? O tamanho de uma uva. Depois, no terceiro dia do bebê, essa bolinha aqui representa o tamanho do estômago no terceiro dia, tá, gente? Então olha como ele praticamente dobrou de tamanho em 3 dias. Depois a gente tem o 7º dia do bebê, ó, tamanho também já praticamente dobrou o tamanho do estômago. E aqui a gente tem maior ainda, que é quando o bebê tá com 30 dias, ou seja, com 1 mês de vida, o estômago do bebê vai estar desse tamanho aqui. Olha a comparação, do primeiro dia para 1 mês, o estômago desse bebê já aumentou muito, né? Mas ele vai aumentando progressivamente e a quantidade de leite que você produz do primeiro dia até 1 mês, ela é praticamente a mesma, ou seja, você vai produzir muito e o bebê vai mamar pouco no começo. À medida que ele vai crescendo, o estômago vai aumentando, o bebê vai mamar mais. Lá, quando ele fizer 1 mês, ele vai estar com o estômago grandinho, assim ele já aguenta um pouco, uma quantidade maior, né, de leite. E aí não vai precisar mais fazer tantas ordenhas, né, não vai precisar retirar tanto leite, porque o bebê já está conseguindo mamar uma quantidade maior. Mas às vezes a produção é tão grande que a mãe ainda fica alguns meses precisando fazer a ordenha para não ter uma mastite. Se você sentir caroços endurecidos no peito e o peito quente, né, começar a te dar febre, são sinais de o início de mastite. Então você não deixa a coisa piorar muito e vai logo procurar um auxílio de uma consultora de amamentação ou de um médico, né, para te orientar como fazer. Mas essas primeiras orientações aqui sobre a massagem são muito importantes para você, antes da ordenha, já começar a preparar a mama. Você pode preparar a mama com essas massagens também antes da amamentação do seu bebê, porque aí a mama estando muito dura, quando você encosta, né, o rostinho do bebê para mamar, ele sente dificuldade para alcançar a mama por causa dessa consistência mais enrijecida. Então, se você faz a massagem antes de oferecer a mama já está um pouco mais macia e o bebê tem mais facilidade para sugar esse leite. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado até aqui. Se ficaram dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários. E se vocês, por favor, quiserem compartilhar, né, com outras pessoas essas informações, compartilhem esse vídeo, enviem para outras pessoas, que pode auxiliar muita gente que está aí se preparando para receber um bebê, ou para quem já tem o bebê, né, tá aí nos seus primeiros dias com o recém-nascido e ainda não tem todas as informações de como amamentar. Pode auxiliar muita gente. Inclusive os papais, né, tá chegando aí o Dia dos Pais. Os papais também é importante que acompanhem esse movimento, porque os pais são uma espécie de guardião, né, desse bebê e desse momento da amamentação. Então, papai, fica aí um recado para você. Ofereça água, ofereça líquidos para essa mulher que está amamentando, porque a amamentação dá muita sede. Ofereça um lugar confortável, observe se ela está amamentando de uma forma confortável para ela. Então, ofereça uma almofada, né, uma almofada de amamentação, que pode também dar um apoio maior para essa mulher, ou uma cadeira, né, mais confortável para ela se sentar. Ofereça condições de atenção, né, para essa mulher quando ela estiver amamentando, para que ela não seja interrompida, para que outras pessoas não venham interromper esse momento, né, chamar. Se tiver outro filho pequeno, dá uma atenção para esse filho pequeno, para a mãe poder ter esse momento mais dedicado para o bebê no momento da amamentação, né? Olhe bem para essa mulher e ouça o que ela tem para dizer, né? Às vezes a mulher está precisando desabafar, está precisando colocar algum sentimento para fora. Seja esse ouvido que escuta, essa escuta ativa é muito importante para as mulheres logo depois do parto e ao longo do puerpério, tá bom? Então, fica aí as dicas para as mamães na amamentação e para os papais também.
Espero que você tenha gostado e até a próxima!